Boa noite, gente. Graça sobre graça de Jesus em nossas vidas. Tudo bem? Faz um tempo, né, que a gente não aparece por aqui e isso é imperdoável. Até desobediência da minha parte para com o nosso Deus. Contudo, hoje, Deus me cobrou algo que ele vem me falando há bastante tempo, né? Visão simples, uma reflexão rápida, que às vezes para determinada pessoa pode parecer algo simples, simplório. Pô, isso é chover no molhado. Contudo, me fala o Espírito de Deus que para algumas outras pessoas isso pode ter uma finalidade, um peso, uma força muito grande. Então, compete a mim obedecer a Deus e fazer o que Ele me pede, o qual eu não deveria ter parado. A priori, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus e a obediência a Ele. Então, hoje, mais uma vez, no culto, Deus ele me alertou, falando exatamente, lembrando dentro de um contexto que não tinha teoricamente nada a ver, disso que ele tem me dito e tem colocado em meu coração. E eu vou compartilhar isso com você, que especificamente precisa ouvir isso agora, tá bom? O texto se passa no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 1 ao 11. E muita gente conhece a pesca milagrosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Porém, os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, Jesus, obviamente, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe então Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém, sob debaixo da tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que lhe fossem ajudar. E encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, ou seja, afundarem, né? De tanto peso, de tanto peixe. Vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ou seja, se afasta de mim, eu não sou digno da tua presença. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse-lhe então Jesus a Simão, não temas, doravante, ou seja, daqui por diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus ou o seguiram. O Espírito de Deus me deu algumas coisas que talvez outros pregadores, outras pessoas que trazem reflexão da palavra, que estudam a palavra, já tenham sido elucidados dessa forma, né? Mas a pesca milagrosa é o título bíblico na epígrafe de qualquer Bíblia. Contudo, a palavra milagre, o que significa milagre, né? Cada um de nós podemos, com nossas faculdades mentais, discriminarmos e denominarmos o que seja a palavra milagre ao nosso ver. Contudo, de uma maneira, a grosso modo, de uma maneira bem holística, generalizando, é um acontecimento extraordinário, é algo fora do alcance do homem. Aquilo que o homem não consegue fazer, obviamente, Deus ele faz. Então é algo sobrenatural, fora do natural humano. Aí Deus ele entra com o seu poder, né? E aqui Deus na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele opera esse milagre. E eu vou até fazer uma redundância, um milagre milagroso. Então, observa-se alguns pontos aqui, né? Primeiro, ele utiliza-se do que você tem. Ora, Jesus ele desceu, diz o texto, e ele observou 2 barcos.
mas ele escolheu um barco específico de uma pessoa específica. Na sua presciência, nos seus planos, ele já sabia qual era o barco. Podia ter 10 barcos ali. Ele iria adentrar no barco de Pedro, né? Então ele utilizou, ele queria trabalhar diretamente com Pedro, operar um milagre na vida de Pedro, especificamente, mas ele precisava primeiro utilizar-se do que Pedro tinha. E o que Pedro tinha naquele momento? Um barco. E ele entrou naquele barco ali, passou a ensinar as pessoas. E Pedro, deduzo eu, ficou ali quietinho, observando, aprendendo também. Mas ele não tinha ideia do que aconteceria. Ele pensou que Jesus utilizaria seu barco como uma plataforma, como um púlpito, como um palanque. E depois voltaria. Haja vista, diz o texto, que ele se afastou pouquíssimo da margem. E as pessoas se alimentaram, e Jesus utilizou aquilo que Pedro tinha naquele momento, o barco. O mesmo barco que Jesus viria utilizar, não mais para ensinar a multidão, mas para ensinar quem? A Pedro também. Então, as coisas só acontecem com Jesus. Então vamos colocar aqui uma visão de que nós queiramos fazer a obra de Deus, e cada um de nós temos um chamado específico, tanto é que ele fala para Timóteo, tu, porém, permanece fiel aos rudimentos, aos ensinamentos, aos princípios do dom para o qual tu foste chamado. Então não adianta você ser chamado para ser um mestre, um ensinador, um propagador, um promulgador da palavra de Deus, um facilitador para o entendimento, e querer pregar, querer abrir trabalho, querer evangelizar. E assim vice-versa. Então, assim, só vai acontecer com a pessoa que Deus escolheu especificamente. Ele escolheu a Pedro ali. Então, se a pesca da noite inteira, fazendo uma analogia à vida de servidão hoje, como servos que nós somos, para a obra do Senhor, não era a praia de Pedro, Pedro jamais ia conseguir pescar sequer uma sardinha. Não é o caso, digo eu, não Bíblia, estou fazendo uma analogia aqui, é um exemplo, né? Então só vai acontecer o milagre na sua vida, ou através da sua vida para a vida de outrem, obviamente, se for com você o propósito que Deus tem. Não adianta você querer ser marceneiro se você é pedreiro, ser ferreiro se você é marceneiro. Você tem que descobrir aquilo, o teu dom natural para o qual Deus te chamou. Se preparar e se capacitar nesta área para que ele possa utilizar-se de você dentro do propósito divino dele, na tua vida ou através da tua vida, né? Então, outro ponto interessante, mesmo que você seja chamado e escolhido para tal, só vai acontecer sob a orientação de Jesus. Às vezes você é um evangelista, você é um pregador, você é isso, você é aquilo outro. Mas se você for tomar uma atitude determinada que não esteja sob as orientações de Cristo, sob a vontade dele, né, você não vai obter êxito. É possível até que você obtenha um fracasso, e essa mesma coisa que você venha fazer agora, lá na frente eu te oriento, e você tenha uma pesca milagrosa, sobrenatural. Então requer que estejamos sempre sensíveis à voz de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, né? Quando Jesus, depois que ensinou, falou assim, vai um pouco mais para dentro do mar e lançai as redes, o que é que Pedro fez? Mestre, eu sou pescador de longa data, o senhor é carpinteiro, é marceneiro. Passamos a noite inteira e não pescamos nada. Primeira coisa, quando Deus te chama, te orienta, se utiliza daquilo que tu tem, te conduz e te ordena, a mim também, a primeira coisa que acontece é o quê? Justificativas. E quem se justifica, de antemão, já assume a sua fraqueza, o seu erro, a sua insuficiência. Então Pedro disse logo, mestre, não vou conseguir. Ou seja, ele estava ali subjugando Jesus e todo o seu poder. Mas, contudo, ele lançou toda a responsabilidade sobre Jesus. Mas se tu estás mandando sob a tua palavra, debaixo da tua responsabilidade, vai ser toda tua. Se não der certo, eu vou fazer. Mesmo se justificando por zelo, por falta de fé, enfim, não sei, não quero conjecturar.
ele foi obediente. Ele obedeceu e seguiu para onde Jesus mandou. Então, a responsabilidade é Deus, é de Jesus, era de Jesus, foi de Jesus. E quando ele manda, ele responsabiliza-se. Né? Então, assim, não é quem quer, é quem ele escolhe. Ele escolheu o barco de Pedro, ele escolheu a Pedro, tinham mais 2 sócios ali com Pedro, vamos ver mais adiante, como nós lemos aqui, né? Os filhos de Zebedeu, mas ele queria tratar diretamente com Pedro naquele momento. Então, por mais que Pedro quisesse, ou se Pedro não quisesse, Jesus escolheu. E quando Jesus escolhe, filhinho, filhinha, não tem para onde fugir. Ou você faz, ou nós fazemos, ou nós fazemos. Não tem outra oportunidade, né? Pois ele já disse, não fosse vós que me escolhesse, que me amou, mas eu que vos escolhi e amei a vocês primeiro. Então ele deu todo o exemplo e nos escolheu, porque ele já tinha nos capacitado. Né? Deus nos escolheu, Deus nos ungiu, Deus nos chamou, Deus nos capacitou, já diz o louvor da Cassiane. Então, assim, o mar é de Deus, era de Jesus. Naquele momento, o barco não era mais de Pedro, era de Jesus. O próprio Pedro não era de Pedro, a sua vontade não era a sua vontade. Predominou e prevalece a de Jesus na sua vida, quando ele atuar na tua vida, que ele puxar o laço e transformar em nó, como eu costumo dizer, não tem para onde você fugir. Você deixa ele ser de si mesmo. Na verdade, nós nunca fomos de nós mesmos e passamos a ser dele. E me arrisco a dizer que o lado que a rede foi lançada foi escolhido pelo próprio Cristo. Porque Deus, Jesus, ordenou aos peixes que passassem exatamente daquele lado. A natureza obedece a ele. Os peixes pertencem a ele. E é dessa forma que ele trabalha. Imagino Jesus em mente pensando e dizendo, todos vocês peixinhos agora, que estão aqui na redondeza, eu acredito que ele tinha dito até o número, 300, 400, 100 mil peixes, venham para cá agora e entrem na rede. Porque essa mesma rede que foi, entre aspas, molhada e suja novamente com o trabalho digno e a pesca sob a orientação de Jesus, ela já havia sido lavada. Mas não é o homem que determina quando começa, o tempo de continuação e quando termina. Você pode lavar sua rede quantas vezes você quiser. Ainda que ela esteja limpa e rasgada, ele vai utilizar-se da maneira que ele quiser, porque o poder é dele e a vontade emana dele, sobre todos e tudo. A gente pode observar também que, além do que merecemos ou possamos imaginar, saiu um barco só. E quando lançaram a rede, imediatamente os peixes lançaram-se, digo eu, dentro da rede. Eram muitos. E eles começaram a ver ali o grande poder de Jesus, o domínio dele sobre a natureza. E fizeram um sinal e chamaram aqueles que estavam, eu acredito que o outro barco que estava aportado. Venham logo que a gente não está aguentando. O barco está virando de lado, é muito peixe. A gente agora não quer perder mais peixe nenhum. E todos eles, ao colocarem todos os peixes que vieram para dentro da rede deles, porque Jesus ele te manda jogar a rede, mas é ele que traz os peixes, para que não haja mérito nenhum, nem em você e nem em mim. Né? Aí todo mundo lembra de Gideão. Foi diminuindo, ele ficou com 300, na hora do pau comer, Gideão e os 300 não lutaram com ninguém. Deus fez com que os inimigos se confundissem e matassem a si mesmo. Mas é otorgada essa vitória a Gideão e aos 300 pela obediência. Contudo, toda a glória é do Senhor. Então eu acredito que ele mandou todos os peixes entrarem na rede. Quando colocaram todos aqueles peixes dentro dos 2 barcos, tiveram medo, acharam que o barco iria afundar. De tanto peixe, de tanta bênção, que é muito mais do que nós pedimos e pensamos. Basta que nós fazemos o quê? Venhamos a fazer o quê? Obedeçamos. Mesmo que nós nos justifiquemos, colocamos empecilho, dificuldades, não acreditemos no nosso próprio potencial e às vezes vou muito mais profundamente, tá? Nós não acreditamos nele, falta fé, mas pode até faltar fé se houver obediência, a fé ela vai vir no efeito Tomé. Depois que nós virmos, aí a fé ela se solidifica e concretiza em nossos corações e mente.
O reconhecimento de Pedro, ele veio posterior à sua negativa. Quando ele viu tudo aquilo, e ele sendo um homem experiente do mar, naquele momento ele estava sendo orientado por um homem que não sabia nada de mar, o homem natural, Jesus, não entendia nada de mar. Mas ele não entendia que naquele momento, aquele Jesus ali não era apenas o carpinteiro, filho de José. Mas, porém, entretanto, todavia, ora veja, ele era o próprio Deus, que sabia que diante daquele teste do tratamento, do ensinamento, com o barco como plataforma, e depois a ordenança para que Pedro viesse para trás, mais para fundo, e Pedro pescasse e lançasse a rede que ele já havia lavado. Deus, ele sabe do futuro. Jesus, ele sabia, ele tem planos para a vida de cada um de nós, e que nós só vamos tomar conhecimento e posse de todos esses planos a partir do momento que nós, a contra-gotas, degrau a degrau, a granel, viemos a obedecermos à vontade e às ordenanças dele. Pedro teve que ir obedecendo. Ó, Pedro, entrei no teu barco, dá um pouquinho mais para trás, vou ensinar para essa galera aqui. Agora, Pedro, vai um pouco mais para dentro, eu quero que tu jogue a rede de novo para pescar. E Pedro veio com a justificativa. Qual é a tua justificativa? Eu sei quais foram as minhas, não sei quais as que poderão ser, mas eu sei as que são hoje. Qual é a tua desculpa, Pedro, para não fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração? Qual é? Você sabe. Mas antes de você saber, antes de você abrir a sua boca, Jesus já sabe de todas elas. Jesus já sabia que Pedro, depois de ele mostrar o grande poder dele, ele iria se ajoelhar e falar: Senhor, sai da minha frente. Não porque eu sou grosso, eu sou melhor, eu sou ingrato. É porque eu não sou digno de estar na tua presença. Tu mereces coisa melhor. E muitas das vezes nós dizemos isso para Deus. Mas se Deus veio a ti, ele veio a mim, é porque ele sabe do teu potencial. Eu costumo dar o exemplo de Jó, né? Satanás foi lá escondidinho, digo eu. Aí Deus olhou assim e falou: vem cá, Satanás, tu tem visto lá o meu servo Jó? Homem bom e fiel, temente, obediente à minha palavra. Deus botou nessa aposta Jó e Satanás. Satanás acreditou que conseguiria obter êxito e ferrar com a vida de Jó, um mero ser humano. Jó não sabia do potencial da fé dele ou do poder de Deus através do seu amor na vida dele, do próprio Jó. Mas Deus sabia já do final da história. Sabia de tudo, porque era plano dele. E no final de tudo, Satanás viu o quanto que Deus ele amava e amou a Jó. E Jó veio dizer para Deus: só te conhecia, só de ouvir falar, hoje eu te conheço, de relacionamento. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele ali começou a se relacionar contigo, Pedro, desde o momento que ele entrou no teu barco. Quando ele deu as ordens a Pedro, ele sabia que Pedro obedeceria. E ele estava ali se relacionando com Pedro. Ele não estava se relacionando apenas com a multidão, com o mar, com a natureza, com os peixes, com os dois que ficaram ali, né? Tiago e João. Ele não estava se relacionando apenas com o outro barco que veio ajudá-lo diante da imensidão dos peixes. Ele se relacionou com Pedro. Só que o relacionamento dele com Pedro ramificou de tal forma que maravilhou a todos. A grande maravilha não foi o milagre, o grande milagre e a maravilha não foi a quantidade de peixes, foi o que ele fez na tua vida, Pedro. Ou o que ele está querendo fazer na tua vida. E quem és tu para contender, para impedir? Vou te avisando de antemão, você não vai conseguir. Você não tem força para isso. Vai chegar um momento em que você vai ter que voltar com o barco e lançar a rede no lugar onde ele mandar, naquele ponto, porque é ali que vai estar os teus peixes. Porque nada é teu, é tudo dele, o peixe, o barco, você, o mar, o sol que brilhou naquele dia, tudo pertence a ele. E veio em seguida o desapego. Todos, através do que Jesus fez na tua vida, Pedro, largaram tudo. Largaram a sua própria vontade, a sua profissão. Todos que ele fala ali é Tiago, João e principalmente Pedro. Eu costumo dizer que Deus, Jesus, ele joga boliche. Ele é um exímio jogador. Ele joga uma bola só e derruba vários pinos. Quantos pinos estiverem ali, ele vai derrubar.
Ele atingiu 3. Mas todos os que ficaram na praia, Pedro largou o barco dele, era um patrimônio, largou a profissão dele, o ganha-pão, para sustento dos seus filhos e da sua família. Não queria saber se tinha conta de água, de luz, de aluguel, não queria saber se tinha parcela de carro, colégio de menino, nada para pagar. Ele simplesmente largou tudo, maravilhado com o que Deus fez na tua vida, Pedro. E Deus tem feito maravilhas na tua vida, Pedro. E você não tem largado. O que você não tem largado? O que você ainda deverá, ou deve, ou tem que largar? Largue. Submeta-se. Relacione-se. Obedeça. Quem quer que esteja do teu lado, ao teu redor, ao teu derredor, que duvide, que diga que não. O teu compromisso é com Deus. Deus te chamou exclusivamente, e é exclusivamente com Ele que você tem que obedecer. É por isso que eu estou aqui hoje, nesse momento. Porque eu desobedeci, e eu me desviei daquilo que Ele me propôs e me ordenou no meu coração. O meu barco era estar aqui, nesse canal, falando contigo, ainda que apenas uma pessoa visualize, apenas que uma pessoa curta, bote lá o like. Não me interessa, como eu digo sempre, não me interessa a quantidade. Me interessa que a palavra dele atinja quem ele determinou. Agora o Pedro aqui só vai conseguir pescar o peixe se ele voltar com o barco, se ele lançar a rede e se ele obedecer, mesmo que se justifique. Então é um prazer estar aqui novamente. Eu louvo a Deus. Ele é imensamente, imensuravelmente bondoso. E que Ele possa aplicar essa palavra no nosso coração. Que nós entremos num barco que nós achamos que são nossos, que é nosso. Que nós obedeçamos a Jesus. Que nós lancemos a rede no lado, no ponto exato onde Ele mandou o barco parar. Porque o barco é dele, você é dele, eu sou dele. O peixe é dele, a rede é dele, o mar é dele. E que nós consigamos encher a rede, o barco dele, e o do vizinho, de maneira tal em que a maravilha seja o fruto do que ele exerceu através da tua vida e da minha vida, mediante a obediência. Obedeça, submeta-se, lance a responsabilidade sobre ele, porque sozinho você não vai conseguir nada. E ele operará maravilhas na tua vida, através da tua vida e na vida em outras vidas, pela tua obediência. Que o Senhor Deus, que Jesus continue nos abençoando, rica, abundante e poderosamente. O Eterno está no comando. Ele sempre está. Graça sobre graça de Jesus sobre e em nossas vidas.